Na madrugada de 26 de outubro, o silêncio que envolvia a região russa de Belgorod foi rompido por uma sequência de explosões que ecoaram sobre o reservatório da represa local. Segundo fontes militares e meios de comunicação internacionais, a Ucrânia realizou um ataque coordenado contra a estrutura utilizando drones de ataque e foguetes guiados, em uma das ações mais ousadas e simbólicas desde o início do conflito. O alvo era a represa que controla o fluxo do rio Siversky Donets, uma infraestrutura vital não apenas para o abastecimento da região, mas também para a movimentação e o apoio logístico das tropas russas posicionadas próximo à fronteira. Imagens de câmeras de vigilância e relatos de moradores indicam que dezenas de drones cruzaram o céu noturno antes de atingir pontos estratégicos da barragem. Testemunhas afirmaram ter ouvido uma série de explosões seguidas de vibrações intensas e, em seguida, o som de comportas metálicas cedendo. As autoridades locais russas declararam estado de emergência poucas horas depois do ataque, alertando para o risco de inundações em pequenas vilas rio abaixo. Apesar disso, o comando militar russo afirmou que a integridade estrutural da represa foi mantida em parte, evitando um colapso total. Fontes ligadas ao comando ucraniano, citadas pelo portal Kyiv Post, confirmaram que o ataque teve como objetivo estratégico interromper rotas de abastecimento e dificultar as operações russas na região de Vovchansk, ao norte de Kharkiv. De acordo com a publicação, o impacto combinado de drones, kamikaze e foguetes disparados por sistemas HIMARS provocou uma redução significativa no nível da água do reservatório, prejudicando pontes e rotas utilizadas por veículos blindados russos. A operação, segundo analistas militares, faz parte de uma nova tática ucraniana: o uso de drones de precisão contra alvos de infraestrutura crítica em território russo, ampliando a guerra para além das linhas de frente tradicionais. O ataque também teve efeito psicológico imediato. Vídeos publicados em redes sociais mostram soldados russos enfrentando inundações em abrigos improvisados e veículos atolados em lama. A geografia da batalha mudou da noite para o dia, declarou um analista militar em Kiev. Não é apenas um ataque a uma represa, mas uma tentativa de transformar a própria natureza em uma aliada de guerra. De fato, o controle da água, um dos elementos mais poderosos e imprevisíveis, foi usado como ferramenta de desestabilização logística, forçando tropas inimigas a recuar de posições estratégicas. No entanto, a ofensiva levantou questionamentos éticos e legais. A represa de Belgorod é uma infraestrutura civil, responsável pelo fornecimento de água a dezenas de milhares de pessoas. Organizações humanitárias alertaram para os possíveis impactos ambientais e sociais do ataque, caso o nível das águas continue a cair ou a estrutura venha a ceder. Autoridades russas, por sua vez, acusaram Kiev de terrorismo hídrico, alegando que a ação colocaria em risco vidas civis e violaria convenções internacionais de guerra. Em resposta, fontes ucranianas argumentaram que o alvo tinha relevância militar direta, já que a represa servia como rota de suprimento e proteção para unidades russas estacionadas na região. Toda a infraestrutura utilizada com fins militares torna-se, por definição, um alvo legítimo, declarou um oficial ucraniano sob anonimato ao United 24 Media. Ainda segundo a publicação, o ataque foi planejado por unidades especializadas em guerra de drones, que utilizaram dispositivos de pequeno porte, mas com alta capacidade explosiva, guiados por satélite e lançados a partir de múltiplas posições. A operação foi descrita por analistas ocidentais como um marco na evolução tática da guerra. Nos últimos meses, a Ucrânia tem expandido o uso de drones além das zonas de combate direto, alcançando regiões profundas do território russo, inclusive alvos de importância estratégica como depósitos de combustível, estações elétricas e, agora, uma represa. Para especialistas, isso demonstra a crescente capacidade tecnológica do exército ucraniano
e a vulnerabilidade das defesas russas diante de ataques precisos e de baixo custo. Durante a manhã seguinte ao ataque, as autoridades de Belgorod mobilizaram equipes de emergência para avaliar os danos. Imagens divulgadas por meios locais mostravam rachaduras na estrutura de concreto, com portas parcialmente destruídas e um fluxo de água irregular descendo pelo canal do rio. Técnicos tentavam estabilizar o volume de água enquanto moradores eram orientados a permanecer longe das margens. O governador da região afirmou que o ataque foi contido, mas reconheceu que os danos são significativos e exigirão semanas de reparo. Enquanto isso, em Kiev, o tom era de vitória estratégica. O governo ucraniano não assumiu oficialmente a autoria do ataque, mas canais ligados ao Ministério da Defesa publicaram mensagens comemorando o êxito de uma operação de precisão que teria mudado as condições no fronte norte. Comentários de especialistas sugerem que a ofensiva foi cuidadosamente planejada para causar impacto militar sem desencadear uma catástrofe humanitária, algo que, até o momento, parece ter sido alcançado. O episódio reacende o debate sobre a natureza da guerra moderna. Em vez de grandes batalhas campais, os conflitos atuais se moldam em torno de tecnologia, informação e precisão. Pequenos drones, equipados com câmeras térmicas e explosivos controlados remotamente, são capazes de paralisar infraestruturas gigantescas e alterar o equilíbrio de poder em regiões inteiras. O ataque à represa de Belgorod é um exemplo dessa transição. A guerra passou a ser travada não apenas com tanques e aviões, mas com inteligência, engenharia e algoritmos. Ainda assim, os desdobramentos são imprevisíveis. Moscou prometeu retaliar de maneira proporcional e decisiva, sugerindo que novas ofensivas contra alvos ucranianos de infraestrutura civil poderiam ocorrer em resposta. A tensão entre as duas nações cresce novamente e o risco de escalada permanece alto. Observadores internacionais alertam que ataques desse tipo, caso se tornem recorrentes, podem desencadear uma crise humanitária em larga escala e colocar em risco milhares de civis que vivem próximos a represas, usinas e barragens em ambos os países. Enquanto os destroços da barragem ainda fumegam e engenheiros tentam conter os vazamentos, o episódio já entra para a história do conflito como um dos mais emblemáticos. O som dos drones cortando o ar sobre Belgorod na escuridão da madrugada tornou-se símbolo de uma guerra cada vez mais silenciosa, tecnológica e imprevisível. Uma guerra em que o inimigo pode vir não por terra, nem pelo céu, mas pelo ruído quase imperceptível de uma máquina invisível e pela força implacável da água que, uma vez liberta, não obedece a ninguém.